Olá, como vocês estão? Falando aí rapidamente com vocês sobre o tema do feed de hoje, que é seja um RH que desenvolve. Como que tá a sua atuação no dia a dia? Hoje você é um RH que só recruta pessoas, só recruta e seleciona, ou melhor, só faz recrutamento e seleção, ou você também é um RH preocupado aí com o desenvolvimento dessas pessoas depois que elas entram na organização? Então, o que eu preciso que vocês entendam e por que eu trouxe esse tema hoje? Primeiro, eu vim de uma trajetória dentro de empresas familiares, na maior parte delas, e existe ali uma resistência quando a empresa é um pouco menor em investir em treinamentos, investir em ações de treinamento e desenvolvimento. Então nós, enquanto RHs, precisamos plantar ali a sementinha de que é imprescindível que haja ações desse tipo dentro da organização. Às vezes você vai encontrar ali uma resistência a princípio de trazer um profissional externo. E aí você, como um RH inteligente que eu sei que vai buscar estratégias assim como eu busquei para poder fazer com que isso aconteça ali dentro com baixíssimo investimento. De que maneira, Camila? De que maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso fazendo com que essas ações nasçam ali dentro da organização. Então eu vou usar as pessoas da empresa que têm conhecimento para poder desenvolver aquelas que estão com um pouco mais de dificuldade. E eu digo isso também para o RH. Porque o RH muitas vezes tem competência de fazer acontecer os seus próprios treinamentos, inclusive pensando em treinamentos comportamentais. Então, se você tem habilidade com algum assunto, se você tem domínio, melhor dizendo, sobre algum assunto e você consegue passar essa informação, esse conhecimento para frente, você está apto sim a desenvolver os seus próprios treinamentos. E você desenvolvendo, o investimento da organização vai ser um pouco menor, certo? Então é diferente de você buscar um profissional externo e você vai pouco a pouco plantando essa sementinha do quanto faz sentido manter essas ações, e aí sim você vai buscando profissionais de fora se for necessário. Então, primeira coisa, não seja um RH que só contrata, seja um RH que também desenvolve pessoas. Você precisa pensar nisso. Ah, Camila, mas por onde eu começo? Primeira coisa, gente, treinamento e desenvolvimento não é a solução dos problemas. Antes de começar a pensar nessas ações, você precisa pensar como que está a organização. Já existe descrição de cargo? As pessoas já sabem quais são as suas responsabilidades? Se não existe, esse é o primeiro passo. Alinhar isso daí, descrever esse cargo todo para você também entender e poder observar, peraí, esse cargo aqui precisa entregar tais coisas e essa pessoa que está nesse cargo não está entregando. Então é um parâmetro aí para você fazer o comparativo e você identificar os gaps. Segunda coisa, avaliação de desempenho ou cultura de feedback. A empresa já tem isso implantado? Já existe alguma avaliação rolando? Você já consegue medir a performance desses funcionários? Os líderes têm o costume, têm a mentalidade já ali instalada de dar feedbacks para essas pessoas ou não? Tudo isso você também vai precisar analisar e implantar. Por quê? Porque todas essas informações vão trazer parâmetros para você estruturar o seu plano de treinamento e desenvolvimento. Então eu não consigo pensar em uma ação para desenvolver pessoas se eu não tiver um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Esse parâmetro pode ser subjetivo? Você não pode descartar a sua subjetividade enquanto profissional. Algumas coisas a gente acaba tendo ali feeling para poder sacar no ar, mas esse não deve ser o seu parâmetro principal. Você precisa ter coisas concretas. Você pode usar questionários, você pode usar a própria avaliação de desempenho como instrumento para você verificar aí o que é que precisa ser mudado ou melhorado ou desenvolvido dentro da equipe. E aí é claro que você vai confrontando também com as suas percepções subjetivas e estruturando isso. Então assim, não existe um combo pronto. Olha, fiz um combo aqui e vou aplicar geral. Não, não é assim. Às vezes um determinado setor vai ter uma necessidade diferente de outro. Então às vezes o outro está super alinhado, super engajado, se comunica bem e o problema está ali em outro departamento. E você vai precisar identificar tudo isso. Camila, identifiquei as necessidades, tá tudo bonitinho, tenho descrição de cargo, já foi rodado um ciclo, tô com meus parâmetros bem definidos aqui para já poder pensar em ações de treinamento e desenvolvimento.
Como que eu faço agora? Agora você vai alinhar o que é possível, tá, ser desenvolvido ali dentro da organização com as ferramentas que nós temos, com as pessoas que nós temos. Então, às vezes você identifica ali que tem uma demanda de desenvolvimento de líderes. Você está identificando que os líderes estão com alguma dificuldade ali para poder fazer gestão das suas equipes. E às vezes são dificuldades pontuais, tá? Pontuais em que sentido eu estou falando? Vamos supor que eles estão com dificuldade de tecnicamente dar feedback à equipe. Camila, como que eu faço isso? Vou ensinar. Se eu tenho domínio sobre esse assunto, bora lá, vou eu mesmo fazer isso. Eu não preciso ficar implorando, pedindo, gente, me libera um valor, um orçamento pra gente contratar um profissional externo. Se você tá encontrando essa resistência, faça você, tá? Tenha domínio sobre o assunto. Se você tem domínio, mas ainda não se sente 100% segura, busque ter essa segurança, busque mais informações para você poder ensinar. Eu já falei aqui no Instagram muitas vezes sobre ferramentas, por onde a gente começa, que a gente começa levantando necessidade. Depois você tem que observar quem que é o seu público, para você então pensar nessas ferramentas, porque não dá para eu querer colocar uma ferramenta ali de ensino que não tem nada a ver com aquele público. Às vezes é um público que não é tão autônomo no sentido de se desenvolver ali durante o aprendizado, e eu quero colocar uma ferramenta que eu preciso que a pessoa tenha autonomia, e aí não vai gerar resultado, tá? Então assim, eu preciso pensar quem é o meu público. Meu público é uma pessoa um pouco mais dependente, eu vou ter que dar um pouquinho a mão para eles aprenderem. São pessoas de repente com nível de instrução um pouco mais baixo. Não, meu público são os líderes, já tem um nível de instrução bacana, eles já conseguem andar sozinhos, já consigo trazer ferramentas ali para que eles andem com um pouco mais de autonomia, discussões de caso, já consigo aplicar ali algumas ferramentas lúdicas para que eles pensem nessas problemáticas. Então assim, eu sempre tenho que pensar nisso, no meu público, na minha demanda. E não se esqueçam, tá? Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, eu tô falando de duas coisas diferentes. Por que duas coisas diferentes? Treinamento é mais pontual, para desenvolver alguma coisa ali para o exercício do cargo. Desenvolvimento tem a ver com algo um pouquinho mais lá na frente, talvez desenvolvimento de carreira mesmo. Às vezes uma pessoa que tem potencial para ser um líder não é um líder ainda, mas já foi identificado ali esse potencial e ele vai passar por um processo de desenvolvimento. Os processos, as ações de desenvolvimento, elas tendem a ter ali um período de médio a longo prazo, diferente do treinamento que é mais focado. Camila, posso fazer um treinamento específico de feedback para ensinar técnica de como dar feedback sendo um treinamento? Sim, é algo pontual, é algo específico, tá? Então, posso sim desenvolver uma ação nesse sentido. Então, assim, sempre pensar quem é meu público, qual é a minha demanda, quais ferramentas eu vou usar. E uma dica que eu dou, assim, tirando da minha própria vivência mesmo. Façam. Camila, não foi legal, não deu certo. Faz de novo. Vai fazendo, até você ganhando ali a sacada do dia a dia e percebendo o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Então, assim, tem muito profissional que tem muita resistência em ensinar, em transmitir conhecimento, em começar de fato a dar treinamentos, e aí eles ficam parados, tá? Mas só vai dar certo porque só se for de fora, porque santo de casa não faz milagre. Tá, em algumas situações, em outras o santo de casa faz milagre sim. Então, gente, arrisque. Se você é um profissional de RH que está se sentindo ali um pouquinho mais limitado, que não pensa nessas estratégias de colocar um pouco mais sua cara ali a tapa, comece agora. Principalmente com relação a essas questões comportamentais, que nós aprendemos isso. Então, se você tem uma formação para estar atuando dentro do RH, provavelmente você entende de comportamento humano. Provavelmente você sabe o que é certo, o que é errado com relação ali à comunicação, trabalho em equipe, liderança, engajamento. Então são coisas que talvez você possa contribuir. Comece. Por que eu digo isso? Porque às vezes a organização precisa de um start. A organização precisa de um gatilho para ela entender, peraí, faz sentido eu investir em treinamento e desenvolvimento, mas precisa começar. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilhe, salve,
curta o vídeo, porque isso ajuda a gente a divulgar um pouquinho mais conhecimento para vocês. E se tem algum tema específico que você gostaria que a gente falasse aqui, deixa aí nos comentários. Outra coisa, essa semana ainda vai rolar o nosso primeiro vídeo no nosso canal do YouTube. Então fica por aqui que logo eu vou disponibilizar os links para que vocês se inscrevam também no canal com conteúdos um pouquinho mais completos, um pouquinho mais complexos para ajudar você que quer atuar com treinamento de desenvolvimento. Ou você que já é um RH e quer começar a implantar ações de treinamento e desenvolvimento, ou você que quer atuar como consultor externo aí também. Tá legal? Um beijão e até mais!